Olá, meus queridos amigos, vamos ao estudo da lição número hoje, falando sobre os escritos de Deuteronômio, sendo citado em outros livros, em outras referências. Há um pensamento cristão que diz o seguinte: o estudo da palavra de Deus, com o objetivo de descobrir sua vontade, é a principal disciplina que tem formado os maiores caracteres. Utilizando a palavra de Deus como base para construir caracteres, tem sido um dos trabalhos assim mais notáveis. Pessoas que antes não tinham nenhum conhecimento com a palavra de Deus se tornaram pessoas assim espetaculares, dando exemplos, ensinando de forma assim adequada e transformando pessoas simples em pessoas assim honradas e assim pessoas assim embasadas na palavra de Deus. O versório da semana está em Deuteronômio 10, verso 15, diz o seguinte: tão somente o Senhor se agradou dos teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Deus dizendo ao seu povo ali nos limites da terra prometida: Deus amou os vossos pais e amou vocês também. E as bênçãos prometidas a eles, Deus vai dar para vocês aqui agora. Então somente vocês se preocupem em guardar este livro da lei. O livro de Deuteronômio significa o livro da segunda lei. Moisés repetiu as leis de Deus para o povo, para que eles pudessem ser assim uma nação organizada e ordenada pelos preceitos do Senhor nosso Deus. A Bíblia tem se tornado uma referência de confiança. Um médico que estava assim estudando a Bíblia num jardim, passou um homem e perguntou: não acredito, o senhor, com essa sua cultura, doutor, o senhor lendo a Bíblia? O médico disse: por quê? Algum problema ler a Bíblia? Ué, isso é um livro obsoleto. Obsoleto em que sentido? Nós nem sabemos quem escreveu a Bíblia. Ao certo, o senhor lê um livro que o senhor não sabe quem é o escritor? O médico disse: o senhor usa tabuada? Claro que eu uso tabuada, 2 vezes 2, 2 vezes 3, a tabuada dos 5, a conta dividir. Claro que eu uso tabuada, todo mundo usa tabuada. Mas o médico disse: o senhor sabe quem escreveu a tabuada? O homem pensou um pouco e disse: não sei. Como é que o senhor usa uma coisa que o senhor não sabe quem escreveu? O homem então disse: mas a tabuada funciona, né? O médico disse: meu amigo, a Bíblia também funciona. A Bíblia tem credibilidade. Eu poderia mostrar ao senhor aqui, nesse momento, algumas pessoas que eram pessoas que não tinham nenhum tipo de credibilidade, pessoas com as vidas destruídas, e a Bíblia transformou essas vidas. Você já ouviu falar de uma pessoa que leu um livro de matemática e teve a vida abençoada, libertada dos vícios? Não. Você já ouviu alguma pessoa dizer que leu um livro de história universal ou história do nosso país e teve a vida transformada para melhor, se tornando um bom pai de família? Também não. O senhor já leu, por exemplo, alguém que disse assim: eu li um livro de física e olha, eu estava assim me desencaminhando para o caminho do mal e esse livro de física mudou a minha vida? Também não. Pois, meu amigo, a Bíblia, ela muda a vida das pessoas. A Bíblia tem muitas referências. O que Moisés escreveu, por exemplo, 5 livros da Bíblia. Davi, por exemplo, no Salmo 89, ele falou sobre os 5 livros da Bíblia, ele falou sobre o que Moisés escreveu. Ele se referenciou naquilo que Moisés escreveu, de maneira que a Bíblia ela traz uma credibilidade muito grande para a vida das pessoas. Houve até uma história muito linda, muito bacana, de um navio chamado navio Bolt. O navio Bolt estava indo, por exemplo, para a Austrália, mas no meio do caminho era um navio britânico, navio inglês. No meio do caminho, os marinheiros se revoltaram contra o capitão do navio. Eles se amotinaram, esse é o termo, se amotinaram. Eles pegaram o capitão do navio e o imediato, colocaram num barquinho com um pouquinho de comida e deixaram ele no meio do mar. Esse navio, então, dirigido pelos marinheiros revoltados, foram parar na ilha chamada Pitcairn. Quando chegaram na ilha Pitcairn, esses homens descobriram como fazer cachaça, começaram a fazer cachaça, embebedaram muita gente da ilha e a ilha se tornou um verdadeiro mar de violência. As pessoas embriagadas, xingavam os outros, tinham briga, aparentemente ficavam mais alegres, mas na verdade eles acabaram se tornando uma comunidade de pessoas destruídas. Havia um homem no navio que ele era mais culto do que os outros, Sr. Young. Sr. Young sabia ler e escrever. E ele tinha uma Bíblia, ele começou a ler a Bíblia, ele cansado daquela vida ordinária, disse: meu Deus, que coisa terrível, a gente veio para essa ilha para se tornar essa ilha melhor, uma comunidade livre, virou esse inferno que é. E o Sr. Young começou a ler a Bíblia. Tinha um rapaz novinho, o mais novo da tripulação, chamado Alexander. Ele chamou Alexander e disse: Alexander, você sabe ler? Não. Sabe escrever também? Não. Vem cá, eu vou te ensinar. Ele começou a ensinar Alexander, ele começou a ler a Bíblia para Alexander. Chegou um tempo em que todos os marinheiros velhos morreram todos, só sobrou o Alexander.
Alexander viu aquela ilha, as pessoas naquele desespero, ou seja, na violência, na criminalidade ali dentro da ilha. Ele disse, sabe uma coisa? Eu estou vendo crianças aqui pequenas de 3, 4, 5 anos, elas vão crescer sem saber o que é o bem. Eu vou começar a ensinar a Bíblia para essas pessoas e para os filhos dele. Só que Alexander não conhecia a Bíblia. E ele assim, não sabia que tem o Novo e o Velho Testamento. Sabe o que ele fez? Começou a ler da primeira página da Bíblia, do Gênesis. Ele levou 3 anos para chegar na história de Jesus. Mas ele lia todo dia um trecho e ia explicando para as pessoas do jeito dele. Gente, olha, depois de 20 anos, um navio chamado Topaz, com um grupo de pessoas de outras nações, inclusive com assim, pastores, assim, ministros do Evangelho, chegaram na ilha Pitcairn e encontraram uma comunidade sem vícios, sem cadeia, sem hospício. O pessoal estava vivendo uma vida, parecia um céu aquela ilha. A Bíblia transformou a vida dos moradores daquela ilha. Então a Bíblia, ela tem uma credibilidade muito grande. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 119, verso 130, ele diz o seguinte: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Por isso, um dos livros mais citados pelos escritores posteriores é o livro de Deuteronômio. A maioria dos profetas citaram Deuteronômio, ou seja, trechos de Deuteronômio. O próprio Senhor Jesus citou Deuteronômio. Quando ele esteve no deserto da tentação, Jesus citou Deuteronômio 8, verso 3. Nem só de pão viverá o homem. Quando o diabo disse, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus então citou Deuteronômio 8, verso 3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Jesus citou, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, verso 16, numa das tentações, se diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja que importância teve o livro e tem o livro de Deuteronômio. Por isso, quando começamos a estudar o livro de Deuteronômio no início do trimestre, algumas pessoas disseram, não, que livro chato, vou estudar esse livro, um livro histórico cheio de coisa, de relatórios. Mas o livro de Deuteronômio é um livro básico para a gente entender a vontade divina através de suas leis e da história do povo. Ellen White escreveu no livro Profeta de Reis, página 570, o seguinte: os princípios apresentados em Deuteronômio para a instrução de Israel devem ser seguidos pelo povo de Deus até o fim do tempo. Os princípios escritos por Deus no livro de Deuteronômio para o seu povo, o povo de Israel, têm que ser seguidos os princípios até o fim do tempo. São princípios básicos de ordenação, de ordem, Deus querendo que o povo obedecesse para que pudesse viver então uma vida feliz, tá? Essa semana vamos mergulhar nesse estudo falando sobre os escritos de Deuteronômio sendo mencionados pelos outros escritores do futuro. Deus abençoe, que ache uma bênção nesse sábado e olha, viva bem com a sua família. Fique com Deus. Amém.